Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline, produto de sistema para limpeza limitada, que fornece alguns produtos de limpeza e desinfecção para o frigorífico Mafre Norte, em Castanhal, no Pará. Nesse treinamento de higienização e segurança, vou falar sobre classes de produtos químicos perigosos, vamos falar sobre higienização, que abrange os procedimentos de limpeza e de desinfecção. Vamos falar sobre ferramentas de segurança e também dos EPIs, equipamentos de proteção individual, necessários para os procedimentos de limpeza e de desinfecção. Começo falando sobre as classes de produtos químicos perigosos. Produtos químicos perigosos, eles se dividem em corrosivos, esses se dividem em corrosivos ácidos e corrosivos alcalinos ou cáusticos, se referindo à soda cáustica. Nós temos a classe dos explosivos, aqui como dinamite, pólvora, etc. Aqui nós temos a classe dos gases, como gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, ou produtos químicos na forma de gás. Nós temos os produtos inflamáveis, que aqui temos a gasolina, o querosene, o álcool. Produtos oxidantes, esses produtos se caracterizam por liberarem oxigênio, a gente vai ver na sequência. Nós temos a classe dos produtos radioativos, utilizados na energia nuclear ou até mesmo em aparelhos de raio-x. Nós temos as substâncias perigosas diversas e nós temos a classe dos tóxicos e venenos. Aqui nós temos os venenos, os agrotóxicos, etc. Os produtos assinalados em amarelo são os produtos que comumente usamos na fabricação de produtos de limpeza e desinfecção. São os corrosivos ácidos, corrosivos alcalinos, alguns inflamáveis, alguns oxidantes e algumas substâncias perigosas diversas. Começamos falando sobre os produtos corrosivos, que são identificados por esse pictograma, onde aparece uma superfície sendo danificada e uma mão sendo queimada ou machucada. Os corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Nós temos para isso que utilizar os EPIs adequados e, principalmente, usá-los corretamente. Não adianta nós estarmos usando um EPI e estarmos usando da maneira errada. Ele não vai proteger contra os produtos corrosivos. As principais substâncias corrosivas ácidas utilizadas para a fabricação de produtos de limpeza e desinfecção são o ácido muriático, o ácido muriático ou o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, que é o ácido do vinagre, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido fluorídrico. A DET fornece para a Mafre Norte o DET 880. Ele é um produto à base de ácido fluorídrico. É um detergente desincrustante ácido com espuma, utilizado na limpeza abrilhantadora de superfície de inox e alumínio e na remoção de manchas devido a incrustações calcárias. Incrustações calcárias são aquelas manchas que a gente chama aquelas manchas d'água, que ficam na superfície, principalmente de inox, quando a água seca. Essas manchas são devido a sais que são dissolvidos na água. Então, o ácido fluorídrico remove essas manchas, deixando o inox brilhando de novo. É usado como detergente automotivo na lavagem automotiva ácida de chassis em veículos e caminhões. É utilizado com auxílio de lava-jato, gerador de espuma ou manualmente com auxílio de buchas ou esponjas. Fornecemos também o DET DLA 7013, este à base de ácido nítrico. É um detergente desincrustante ácido sem espuma, utilizado na limpeza do sistema CIP de turbulações de tanques para remoção de incrustações calcárias. É utilizado em reciclo ou por imersão de peças e equipamentos. Outro produto corrosivo ácido que fornecemos para a Mafre Norte é o ProMaster 170. É um detergente umectante lava-roupas para a remoção de manchas de gordura. Ele é utilizado no processo de umectação de roupas. O processo de umectação é o primeiro processo na lavagem de roupas, onde as roupas são preparadas para serem lavadas. Fornecemos também o ADRF, é um decapante à base de ácido fluorídrico para a remoção de manchas de oxidação como a ferrugem das superfícies metálicas e das roupas. As substâncias mais utilizadas
nesse grupo de corrosivos alcalinos ou cáusticos para a fabricação de produtos de limpeza são a soda cáustica, a potassa cáustica, carbonato de sódio, o metasilicato de sódio e o hipoclorito de sódio. A DET fornece para a Mafrinorte o DET 600, que é a base de soda cáustica com cerca de 10% de teor em soda cáustica. É um espuma detergente alcalino com espuma para a lavagem automotiva. É usado na lavagem alcalina de chassis e caixas de rodas de veículos e caminhões. É utilizado com gerador de espuma ou manualmente com auxílio de fibras, buchas e escovas. Fornecemos também o DET 600 Plus, também à base de soda cáustica, com em torno de 10% de hidróxido de sódio ou soda cáustica. É um espuma detergente alcalino com espuma para limpeza de equipamentos e instalações industriais. É usado para limpeza externa de superfícies de inox e também de ferro. É utilizado com gerador de espuma ou manualmente com auxílio de fibras, buchas e escovas. Fornecemos também, nesta classe de produtos corrosivos alcalinos ou cáusticos, o DET DLA 7011-CE, onde o C informa que ele tem cloro, ele é clorado, e o E informa que ele forma espuma. É um detergente alcalino clorado, com 8% de soda cáustica e 3% de cloro. A título de informação, a água sanitária normal, ela tem um teor de cloro de 2 a 2,5%. O DET DLA 7011-CE tem 3% de cloro ativo. É um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos de inox. Não se aconselha usar ele sobre equipamentos de ferro, pois pode gerar ferrugens, pode gerar oxidações. Ele pode ser dosado tanto com água fria ou água morna, não se aconselha em água quente. É indicado para limpeza com alvejamento de utensílios, esteiras, transportadoras e caixas plásticas. É utilizado com gerador de espuma ou manualmente com auxílio de fibras, buchas ou escovas. Fornecemos também o DET DLA 7111. É um detergente alcalino à base de potassa cáustica e quaternário de amônio. É um espuma detergente alcalino com residual de quaternário de amônio. Isto é, ele tem ação bactericida também. É usado para lavagem de botas nas barreiras sanitárias e na Mafrinorte para a limpeza dos trilhos dos ganchos e carretilhas. Já na lavanderia, fornecemos o Limax 200, que é um lava-roupas alcalino para a lavagem de roupas. É usado para sujidades orgânicas, como gorduras e óleos. Temos a classe dos produtos oxidantes, que são identificados por esse pictograma, onde aparece a letra O de oxigênio com uma chama. Isso quer dizer que são produtos que podem alimentar um incêndio. Ou seja, nos treinamentos de combate a incêndio, aprendemos que para gerar um incêndio são necessários 3 elementos. Nós precisamos do comburente ou do combustível, o que vai queimar. Nós precisamos do ar, onde existe o oxigênio, e nós precisamos de uma fonte de calor, uma faísca. Então, se tivermos um oxidante que gera oxigênio, se colocarmos junto de algum material combustível, dos 3 elementos para o incêndio, já teremos 2, só faltando a faísca. Portanto, nós temos que evitar misturar esses produtos com esse pictograma, com a letra O e a chama, de produtos combustíveis, ok? Nós temos que evitar, principalmente, os inflamáveis. Nós temos que, mesmo no almoxarifado, nós temos que armazenar produtos oxidantes distante de produtos inflamáveis. Os principais produtos oxidantes que trabalhamos na fabricação de produtos de limpeza são os peróxidos, o cloro, os perboratos e o ácido peracético. Nós fornecemos para a Mafrinorte, no setor de lavanderia, o Limax 450, que é um alvejante e desinfetante de roupas. É um desinfetante de roupas à base de ácido peracético, com 15% de teor ativo. É indicado para desinfecção e alvejamento de roupas brancas e coloridas também. Para desinfecção,
dosado 4 ml por litro de água, e para alvejamento de 1 a 3 ml por quilo de roupa seca. Nós temos a classe dos produtos inflamáveis, que são identificados com esse pictograma, onde aparece ao centro uma chama. Nós temos que manter longe de calor e de faísca, evitar contato com outras classes de produtos, principalmente, como falei anteriormente, os oxidantes. Repito, mesmo no almoxarifado, eles têm que ser mantidos separados, produtos inflamáveis de produtos considerados oxidantes. Os inflamáveis mais usados são os álcools e os solventes. Na Mafre Norte, fornecemos o Unihand Elgex, à base de álcool 70%. É um álcool em gel com 70% de teor para desinfecção das mãos. É utilizado puro com auxílio de saboneteiras. Substâncias perigosas diversas são identificadas com esse pictograma, onde a natureza está sendo agredida. Nós temos que evitar vazamentos e derramamentos, evitar que atinjam rios e córregos. Principais substâncias perigosas que utilizamos na fabricação de produtos de limpeza são os tensoativos, os antiespumantes, os produtos corantes e os produtos bactericidas. Produtos irritantes são identificados com esse pictograma com ponto de exclamação ao centro. Os produtos saneantes não corrosivos, isto é, não perigosos, podem ser considerados irritantes para a pele, ou para os olhos, ou para as mucosas. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero dizer com isso? Que um produto, mesmo que seja um produto neutro, um detergente de cozinha neutro, se ele for utilizado durante todo o dia, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, ele vai retirar a oleosidade natural da pele. Isso se a pessoa não estiver usando uma luva. Ele vai retirar a oleosidade natural da pele, pois ele é um detergente, ele é um desengordurante, e com isso a pele pode se tornar ressecada e quebradiça, se tornando um produto irritante. Então, por isso que eu falo que depende da sensibilidade da pessoa e da frequência e periodicidade de uso. O produto que não é considerado perigoso, ele pode se tornar irritante, dependendo da pessoa. Assim, nós temos produtos que podem ser considerados irritantes. O Clique BR, desinfetante floral, é um desinfetante de uso geral à base de quaternário de amônio, é utilizado como desinfetante ou limpador para sujidades leves no setor administrativo. É utilizado com auxílio de pulverizador, mops, esponjas e panos de limpeza. Temos o DET DLL 1116, que é um detergente desengordurante de uso geral, utilizado na limpeza de utensílios e equipamentos para a remoção de gorduras com médio-alta intensidade. É usado na barreira sanitária, na lavadora de botas. É utilizado com auxílio de gerador de espuma ou manualmente com buchas, esponjas ou escovas. Fornecemos também, agora já no setor de lavagem automotiva, o DETCAR, que é um shampoo automotivo, é um detergente desengordurante de uso automotivo, é usado na lavagem automotiva de cabines de caminhões e veículos de passeio, é utilizado com auxílio de gerador de espuma ou manualmente com buchas, esponjas ou escovas. O Limax 310, agora já no setor de lavanderia, é um lava-roupas enzimático completo para utilização em processo de lavagem de roupas com sujidades leves ou pesadas. A título de informação, a dosagem é de 3 a 8 mililitros por quilo de roupa seca. Temos o Limax 600, que é um amaciante de roupas, ele desembaraça, amacia e perfuma as roupas. A dosagem é de 3 a 8 mililitros por quilo de roupa seca. Por último, nós temos o Unihand Acept IRG, é um sabonete bactericida, um sabonete à base de triclosan, usado com auxílio de saboneteira. Ele pode se tornar irritante se em contato com os olhos. Aqui temos uma tabela de incompatibilidade química entre as várias classes de produtos químicos perigosos. São classes que não podem ser misturadas e, preferencialmente, devem ser armazenadas separadamente. São os ácidos alcalinos, que a reação é violenta, podendo ser até explosiva.
oxidantes e inflamáveis, como falei, os oxidantes liberam oxigênio, perto de produtos inflamáveis, falta só uma faísca para gerarmos um incêndio. Então, eles não podem ser misturados e também, preferencialmente, devem ser armazenados separadamente. Temos os oxidantes e corrosivos, que também geram uma reação violenta, podendo ser até explosiva. Temos os clorados e os amoniacais, à base de amônia, que não podem ser misturados, pois geram cloraminas e são prejudiciais às vias respiratórias. E também não podemos misturar os clorados e os produtos ácidos. Esses geram cloro muito violentamente e o cloro é prejudicial às vias respiratórias, ok? Vamos conversar agora sobre higienização. Aqui eu coloquei a água para lembrar que a água, para os processos, para os procedimentos de higienização, ela tem que ser uma água de boa qualidade, ela não pode ser uma água contaminada, ela não pode ser uma água com cheiro ou uma água turva, enfim, ela pode ser uma água de reuso, mas desde que essa água de reuso tenha uma boa qualidade, ok? Higienização é a ação de tornar limpo, de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, isto é tornar novo de novo. Então, higienizar significa tornar novo de novo, isto é retirar tudo de estranho que tem na superfície, na roupa, na superfície do carro, enfim, é tornar, depois de um objeto, depois de um carro, depois de uma roupa higienizada, ela tem que nos parecer nova. É claro que tem que considerar o desgaste natural do tempo. Mas depois, um objeto, repito, um objeto, uma superfície, um carro, um equipamento, depois de higienizado, ele tem que nos parecer novo de novo, ok? A higienização se divide em dois processos, em dois procedimentos: a limpeza e a desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos ou bebida e as incrustações das superfícies. Tudo que é estranho à superfície é removido pela limpeza. Já os processos e os procedimentos de desinfecção eliminam os micro-organismos patogênicos e os deteriorantes. Na sequência, eu explico o que são os micro-organismos patogênicos e os deteriorantes. Não podemos falar, gente, em desinfecção, eliminação de micro-organismos em ambientes sujos. Então, naturalmente, os processos de higienização começam com os procedimentos de limpeza, depois da superfície, do equipamento, do objeto limpo, ele será desinfetado, ok? Não adianta colocarmos desinfetante em superfícies que não estão totalmente limpas. Começo com os processos, com os procedimentos de limpeza. Objetivos da limpeza: é melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento, é manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabe-se que equipamentos sujos têm a eficiência diminuída e o rendimento diminuído, então equipamentos limpos rendem e são mais eficientes. Não danificar ou corroer equipamentos e instalações, então o objetivo da limpeza é remover incrustações, é remover substratos que não pertencem à superfície, não pertencem ao equipamento, mas não podem corroer o equipamento, não podem corroer a superfície. E no estabelecimento de produção de alimentos, como é o frigorífico Mafrinotti, é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Talvez esse seja o principal objetivo da limpeza no estabelecimento alimentício. A limpeza nós podemos definir como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico a uma certa temperatura durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade. Quem deu essa definição foi o Dr. Herbert Siner, um químico alemão. Então vamos ver agora mais detalhadamente esses 4 elementos que sempre estão presentes num procedimento de limpeza: o detergente químico,
a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Assim temos, um detergente químico é a quantidade suficiente de produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando um mínimo de residual. Isto é, não pode sobrar produto químico ou não pode sobrar o detergente químico. Ele tem uma quantidade suficiente e não pode deixar residual, não pode sobrar. Temperatura é a temperatura da solução detergente durante toda a operação de limpeza. A temperatura da solução detergente, não a temperatura, por exemplo, da água de enxágue. É a temperatura aonde está dissolvido o detergente. Muitas vezes as pessoas falam que tem água quente para os procedimentos de limpeza. Porém, essa água quente é colocada no balde ou até mesmo no gerador de espuma e com o tempo essa água vai esfriando. Ela não mantém a temperatura constante. Geralmente essa temperatura da solução de detergente se mantém constante em lavadoras automáticas ou lava-louças ou até mesmo lavadoras de garrafa. Tempo de contato é o tempo em que a solução detergente fica em contato com a sujidade sobre as superfícies a limpar antes do enxágue. Então, é aqui que entra a importância da espuma nos detergentes. Quando a gente fala com detergente com espuma, esse detergente é para limpeza externas, limpeza de paredes, limpeza de equipamentos externos. Quando falamos que o detergente é sem espuma, esse detergente é utilizado na limpeza das partes internas dos equipamentos, principalmente utilizado no sistema SIP de limpeza, ok? Então, a espuma, ela aumenta o tempo de contato. Imagine uma superfície, uma parede, uma superfície vertical. Se não tivesse a espuma, o detergente bateria na superfície, escorreria imediatamente e ia ralo abaixo. Com a espuma, esse tempo de contato, esse tempo de ação é aumentado, facilitando a remoção das sujidades. Ação mecânica compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água pelo SIP, jato sob pressão ou outras ações mecânicas feitas sobre a superfície. Então, depois de termos visto mais detalhadamente esses 4 elementos, podemos dizer que a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de uma quantidade suficiente e sem deixar residual de um detergente químico a uma certa temperatura, e essa temperatura tem que ser constante, durante o tempo de contato necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica de esfrega ou escovação possam removê-los com facilidade de uma superfície. Sinner também diz que esses 4 elementos, o detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica, eles se completam e se complementam dentro de um ciclo, chamado círculo de Siemens. Então, nós temos sempre esses 4 elementos em qualquer procedimento de limpeza, seja procedimento de limpeza de piso, de equipamentos, de um carro, de uma lavagem de roupas, esses 4 elementos estarão presentes. A temperatura, a ação mecânica, a ação química, a ação mecânica e o tempo. A falta de um deles vai fazer com que os outros 3 tenham que compensar, ou seja, nós temos que aumentar um ou os outros 3. Isso pode ser exemplificado melhor nesse slide. Nós temos aqui representado, pelo círculo de Sinner, um procedimento de limpeza. Assim, nós temos nesse primeiro diagrama aqui, um procedimento de limpeza, onde nós temos um tempo de contato de 8 minutos, nós temos uma temperatura de 60 graus centígrados, nós temos uma concentração de produto químico de 1 grama por litro e uma ação mecânica representada por uma escova. Se nesse procedimento aqui diminuirmos a temperatura para 55 graus centígrados, mantendo o tempo de contato de 8 minutos e mantendo a esfrega ou a escovação em uma escova, representada por uma escova, essa diminuição de temperatura de 5 graus terá de ser compensada pelo aumento da concentração de detergente.
Da mesma maneira, nesse outro diagrama representado aqui, de um procedimento de limpeza, se, em relação a esse primeiro aqui, diminuirmos o tempo de contato para 4 minutos, diminuirmos a temperatura para 50 graus centígrados e ainda diminuirmos a esfregação ou a escova para meia escova, essa diminuição do tempo, da temperatura e da escovação terá que ser compensada pelo aumento da concentração do produto químico. O contrário também é verdadeiro. Se nesse procedimento de limpeza aqui, representado por esse círculo de cílio, aumentarmos o tempo de contato para 10 minutos, aumentarmos a temperatura para 80 graus centígrados, aumentarmos a escovação para 2 escovas, ou com a concentração de produto químico, de detergente, também pode ser diminuída, mas não a ponto de ser removida, porque nós temos que ter uma quantidade mínima suficiente para promover a remoção das sujidades da superfície. Outro equilíbrio que temos que observar nos procedimentos de limpeza é este: o custo, a eficiência, a segurança e o ambiente. O pessoal do administrativo, o pessoal de compras, o foco deles nos procedimentos de limpeza é o custo. É quanto custa o produto de limpeza, é quanto o custo do tempo de limpeza, o custo da água, etc. Já o pessoal da qualidade, o foco deles é a eficiência dos procedimentos de limpeza, isto é, a planta tem que estar limpa. Já o pessoal de segurança do trabalho está focado na segurança dos colaboradores que fazem, que promovem os procedimentos de limpeza, isto é, não pode se machucar ou não pode se queimar com os produtos utilizados. Já o pessoal do ambiente, aqui eu falo do pessoal da lagoa de tratamento de efluentes, está preocupado com a água que chega lá. A água tem que estar em condições de ser tratada, ela tem que ter todas as condições, ela não pode variar muito das condições em que ela chega, ok? O que mantém esse procedimento de limpeza em equilíbrio, isto é, o custo, a eficiência, a segurança e o ambiente, é a diluição de uso. A diluição de uso, ela tem que ser sempre observada e ela tem que ser sempre cumprida. Como eu falei lá antes, no círculo de Sine, nós aumentando a concentração de produto, naturalmente nós diminuímos a esfrega, por exemplo. Porém, nós aumentando a diluição de uso, isto é, colocando mais produtos no nosso procedimento, estaremos aumentando o custo, a eficiência se mantém, a segurança pode estar sendo prejudicada e também a parte de ambiente pode estar indo para lá resíduos de detergente que são difíceis de tratar. Então, a diluição de uso, ela tem que ser mantida sempre. Na diluição de uso, a gente costuma falar 1:20 ou 5%. A concentração de produto nesses dois tipos de expressão é o mesmo. Aqui nós temos, nessa expressão 1:20, nós temos uma parte de produto e 19 partes de água, formando 20 partes de solução. Da mesma maneira, aqui transformando em 100%, nós temos 5 partes de produto e 95 partes de água, formando as 100 partes. Então, a concentração, quando se fala de 1:20 e 5%, é a mesma. Na diluição de uso, na tentativa, eu digo equivocada, de turbinar ou de melhorar uma solução de limpeza, misturam-se produtos de classes diferentes. Então, nós temos dois produtos que limpam muito bem. Então, na ingenuidade ou na tentativa de melhorar essa solução, são misturados esses dois produtos. O máximo que pode acontecer é os dois produtos serem anulados, um anulando o outro, ou pior, pode ser uma reação violenta que pode causar algum tipo de acidente. Na diluição de produtos químicos, sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. Isso por dois motivos. O primeiro é que alguns produtos químicos, cáusticos ou
à base de soda cáustica, ao serem dissolvidos, eles aquecem, isto é, geram vapor. Então, se colocarmos o produto dentro do gerador de espuma ou dentro de um balde de produto cáustico e adicionarmos a água, ele vai aquecer e vai largar vapores. As quantidades são poucas, sim, mas se fizermos esse procedimento várias vezes por dia, no final de um ano, teremos respirado uma quantidade considerável de vapores cáusticos. Outro motivo é quanto à formação de espuma. Se adicionarmos o produto, de novo, no gerador de espuma ou no balde, e depois a água, imediatamente a espuma começa a se formar e logo vai começar a transbordar pelo balde ou pelo gerador. E aí a gente interrompe a adição de água e não temos certeza da quantidade de água que foi adicionada. Portanto, na diluição de produtos químicos em água, sempre meça a água antes e depois adicione o produto e misture. Para aumentar a segurança do colaborador e para evitar erros na diluição, sempre recomendamos o uso de diluidor tipo Venturi, onde a água entra por aqui, por essa entrada, o produto entra por essa entrada, é misturado e aqui já sai o produto pronto, já misturado na diluição indicada. Aqui, novamente, a tabela de incompatibilidades químicas para melhor fixação. Então, não podemos misturar produtos ácidos com produtos alcalinos. Como falei, a reação é violenta, podendo até ser explosiva. Também não podemos misturar ou armazenar junto produtos oxidantes com produtos inflamáveis. Dos 3 fatores de um incêndio, só está faltando a faísca, uma fonte de calor para gerarmos um incêndio. Também não podemos misturar ou armazenar junto oxidantes e corrosivos, pois a reação é violenta, podendo até ser explosiva. Também não podemos misturar produtos clorados com produtos amoniacais, à base de amônia, pois geram cloraminas, e essas cloraminas são substâncias prejudiciais às vias respiratórias. Também não podemos misturar produtos clorados com produtos ácidos, pois esses geram cloro violentamente, a liberação do cloro é violenta, e o cloro também é prejudicial às vias respiratórias. Aqui estão representados os procedimentos de limpeza conforme o pH da solução. pH é um índice químico que me indica, que me dá se uma solução é ácida ou alcalina. O pH da água pura, tem um pH 7. Se nesta água eu colocar uma substância ácida, como vinagre, o pH vai baixar e vai próximo a zero, e essa solução se torna ácida. Se nesta água eu adicionar uma substância alcalina ou uma soda cáustica, o pH vai subir até 14, e essa solução vai se tornar alcalina. Se eu estiver trabalhando com o DET 880 na lavagem de chassis automotiva, ou se estiver fazendo uma limpeza de superfície de inox, de alumínio, ou ainda se eu estiver fazendo uma lavagem interna para desincrustação calcária com o DET DLA 7013, eu vou estar trabalhando com uma solução ácida, eu vou estar fazendo uma limpeza de carretilha, ou uma limpeza de equipamento inox, ou limpeza de piso, ou removendo incrustações calcárias. Se eu estiver trabalhando com o DET TLR 1116 ou com o DET-K, eu estarei com um pH em torno de 8 a 10 da solução. Estarei com uma média alcalinidade, com uma intensidade de gordura média. Estarei fazendo uma limpeza de equipamento, uma limpeza de piso, uma limpeza de veículo, de mãos, botas e também de sanitário. Se eu aumentar ainda mais a quantidade de soda cáustica ou de alcalinos na solução de limpeza, estarei trabalhando com o DET 600 na lavagem automotiva, estarei trabalhando com o DET 600 Plus na limpeza de equipamentos, ou com o DET DLA 7011-CE, um alcalino clorado com espuma, ou com o DET DLA 7111. Estarei com o pH da solução próximo a 14. Estarei fazendo uma limpeza de equipamento,
de piso, de tubulações, com um alto índice de gordura, ok? Vou falar sobre desinfecção. Vamos considerar que nossa planta está toda limpa, desincrustada. É hora de eliminarmos os micro-organismos. Também aqui, a água é de suma importância. Tem que ser uma água de boa qualidade. Tem que ser uma água potável, que não vá recontaminar as superfícies depois do enxágue, ok? Então, nós temos que desinfecção é a redução através de agentes químicos, desinfetantes, ou métodos físicos, temperatura, pressão, radiação, do número de micro-organismos no ambiente ou nas superfícies, até um nível que não comprometa a segurança do alimento ou seu próprio para consumo. Nós temos dois tipos de micro-organismos a considerar num estabelecimento alimentício. Nós temos os micro-organismos deteriorantes, que são os micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza, eles diminuem a validade do produto, pois eles atacam as características organolépticas, ou seja, o cheiro, o gosto, a cor, a aparência do produto que está sendo fabricado, do produto final. E também nós temos os micro-organismos patogênicos, que são micro-organismos que não atacam o produto, não alteram o produto, mas prejudicam quem for consumir esse produto. Para os procedimentos de desinfecção na indústria alimentícia e afins, como frigoríficos, laticínios, indústria de bebidas, a DET fabrica o DET 7224, um desinfetante para a indústria alimentícia e afins, com 15% em ácido peracético, é indicado para desinfecção de superfície em geral e é aplicado com auxílio de pulverizador ou por reciclo no sistema CIP, na dosagem de 0,1% ou 1/1000. Também fabricamos o desinfetante DET-DLA 2012, um desinfetante para a indústria alimentícia e afins, à base de quaternário de amônio com 18% de ativo. É indicado para desinfecção de superfície, botas, pé dilúvio e em arcos de desinfecção ou rodolúvio. É utilizado na concentração mínima de 1/200, com tempo mínimo de contato de 10 minutos. Vamos falar agora sobre ferramentas de segurança. A principal delas é a FISPQ, ou a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Nós, como fabricante de produtos químicos, alguns perigosos, fornecemos todas as informações inerentes à segurança no manuseio e no uso do produto. Essa ficha ela tem que ficar disponível a todos os operadores que trabalham com um determinado produto, ok? Também temos o rótulo. Antes de usar, leia as instruções do rótulo. No rótulo estão todas as instruções de segurança para o manuseio e o uso do produto. Essas informações, elas têm que chegar ao operador que vai trabalhar com o produto. Mesmo que ele receba o produto já diluído, essas informações têm que chegar a ele antes de usar os produtos. Outras ferramentas que temos são os EPCs, são os equipamentos de proteção coletivas. Eles são regulamentados pela NR6. Equipamentos de proteção coletiva abrangem os sinalizadores, faixa de segurança, chuveiro de emergência, lava-óleos, as placas de indicação de uso obrigatório de EPI. Também é regulamentada pela NR6 os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. A NR6 obriga ao empregador fornecer os EPIs adequados para os trabalhos, para os procedimentos de limpeza. Porém, a mesma NR6 obriga ao colaborador a usar e a conservar seu EPI. Os principais equipamentos de proteção individual utilizados nos procedimentos de limpeza e desinfecção são os óculos de segurança, que protegem os olhos contra os respingos de produtos químicos, protetor facial, que além dos olhos protege a face por inteiro de respingos de produtos químicos, principalmente quando está se trabalhando em paredes verticais altas, máscara de proteção respiratória, que protege contra as névoas e vapores orgânicos de produtos químicos. Essa máscara de concha geralmente é o suficiente, pois ela protege de névoas formadas
principalmente com o uso de geradores de espuma ou com lava-jatos. Em caso de liberação de gases ou de ambientes fechados, não muito bem ventilados, essa também com filtro de carvão ativado também pode ser utilizada. Temos as luvas de proteção, que elas devem ser resistentes aos produtos químicos que estão sendo usados. Uma dica é dobrar a borda da luva para o lado exterior, para que, quando a luva impregnada de produto químico e é levantada, esses resíduos de produtos químicos não corram para o braço, e sim parem nessa dobra, e quando a mão é baixada, eles voltam e saem sem prejudicar e sem atingir a pele do operador. Também temos os calçados de segurança, que para os procedimentos de limpeza, eles têm que ser resistentes à umidade, isto é, eles têm que ser de borracha, não pode ser de couro. O avental de segurança, que protege todo o tronco, como nesse exemplo, ou esse macacão, que inclusive protege a cabeça. Esse é interessante ao se usar gerador de espuma em em paredes altas. Use seu EPI sempre e de maneira correta, ok? As últimas dicas de segurança: nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Nunca misture produtos químicos sem autorização. Sempre use seu EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Dúvidas ou perguntas a respeito desse treinamento, ou dúvidas ou perguntas do uso ou do manuseio dos produtos fornecidos pela Deadline para o frigorífico Marfrig, eu deixo meus contatos. Terei prazer em responder toda e qualquer dúvida que porventura vocês tiverem a respeito. Obrigado e até um próximo treinamento.